Olá, sou Neuza Baques, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série Marcas da Infância. Serão 3 encontros no qual estarei compartilhando sobre 3 assuntos que fizeram parte da minha infância e que me acompanham até os dias de hoje. Neste primeiro encontro, estarei falando sobre o meu nome, a minha identidade. Nilza. Nilza é o nome da minha avó paterna, que infelizmente faleceu na semana do casamento dos meus pais. Este nome foi dado a mim em homenagem à nossa grande avó, no qual meu pai sempre compartilhou e ainda compartilha grandes histórias da vida dela, da rotina, de tudo que eles vivenciaram juntos. Bom, o meu pai, ele sempre conta muitas histórias e sempre contou muitas histórias sobre a minha avó, do quão generosa ela era, do quão respeitosa ela era, do quão amorosa ela era. E ele me contava essas histórias, eh, na minha percepção, era algo que eu ouvia diariamente, semanalmente, eu não sei ao certo dizer, né? Como criança, a gente não tem essa percepção de dias e horas. Mas para mim, era algo que ficava em minha mente, ficava sempre marcado essas histórias e me acarretava a ideia de que eu teria que ser como a minha avó. Se a minha avó era uma pessoa muito generosa, eu precisava ser uma pessoa muito generosa. E para ser uma pessoa generosa, nós temos que agradar aos outros. E o agradar aos outros nem sempre se refere a nos agradar, a fazer aquilo que realmente a gente tem vontade de fazer. Então, essa foi uma das marcas muito fixada em minha mente, no qual eu trouxe até a minha vida adulta, que a vida das pessoas, ela se importava muito mais do que a minha própria vida. Então eu precisava deixar os outros bem, eu precisava deixar as pessoas que estavam ao meu redor bem. E para isso eu precisava abdicar da minha pessoa, né? Se eu não estivesse feliz, se eu não estivesse satisfeita com aquilo que eu estivesse fazendo no momento, isso não importava, desde que eu agradasse quem estava ali, sendo a minha família, sendo professores na escola, sendo a minha irmã, sendo, enfim, quem estivesse ali comigo. Em uma conversa de 2 anos atrás, uma pessoa trouxe para mim uma questão bem interessante. Ela falou que eu tinha um coração enorme para outras pessoas, mas não tinha um coração enorme para mim mesma. Eu sempre me importava com os outros, não me importava comigo, e isso me trazia muita angústia, muita ansiedade. E foi aí que eu percebi que eu não usava a palavra não para muitas situações. Eu sempre me sobrecarreguei muito profissionalmente, é, ministerialmente também, né? Em relação a este pensamento, porque eu tinha esse pensamento de agradar os outros. Era a minha missão na Terra era servir, assim como a minha avó sempre serviu, a família do meu pai. E depois que eu tive essa conversa com essa pessoa, eu comecei a pensar diferente, comecei a refletir sobre essa questão de sempre a estar agradando os outros e por que que eu sempre tive em meu coração essa ansiedade, essa angústia muito grande. E foi aí que eu comecei a pensar, refletir, me achegar a Deus e comecei a estudar um pouco mais a palavra. E foi aí que eu percebi que nós não vamos alcançar a perfeição porque nós somos imperfeitos e agradar a todo mundo a gente nunca vai conseguir. Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de ser. Depois que eu passei a entender que eu, Nilza, preciso agradar ao coração de Deus, eu comecei a entender que eu precisava estar com o coração grato, estar com o coração alegre, feliz perante a Deus. E Deus sabe que nós somos seres humanos imperfeitos, que nós cometemos erros, mas que mesmo assim Ele está conosco, Ele está aqui e Ele está cuidando de nós. E foi neste momento que eu comecei um processo de autoconhecimento.
E esse processo de autoconhecimento começou a revelar minha própria identidade. Para mim, eu comecei a ver que não importa o que eu fizesse, nem sempre eu ia conseguir agradar todo mundo. Eu comecei a aprender a dizer não para muitas situações e sabe que no momento que eu disse alguns nãos, me trouxe uma paz tão grande. Eu me sentia bem, mas me sentia bem porque eu sabia que eu estava dando o meu melhor, eu continuava a dar o meu melhor. Em Salmos 139, 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando assento e quando levanto, tu conheces o meu coração, o meu caminhar. E nisso eu consegui ver que a minha identidade ela estava em Deus, ela já havia sido criada em Deus. Eu entendi que as histórias que meus pais me contavam, ela não se referia a eu ser uma pessoa como a minha avó. Ela estava se referindo à memória que ela trouxe na vida deles, a memória afetiva que ele tinha, né, guardado em seu coração. E a partir deste momento, eu iniciei esse processo de autoconhecimento, é, visando aquilo que Deus tinha para mim. E entendi que ele já me conhecia, ele já tinha me planejado desde o ventre da minha mãe, desde antes do ventre da minha mãe. Então a minha identidade hoje, ela está em Deus. A minha identidade, ela não está nos homens, ela não está no agradar, ela não está somente em ser aqui. E foi através disso que comecei a me acalmar, a trazer essa paz dentro do meu coração e veio esse desejo forte de estar compartilhando com vocês, porque quantas vezes nós temos essas marcas guardadas em nossos corações e a gente acredita que o que foi dito para nós é aquilo que a gente precisa ser, mas a gente muitas vezes não consegue equilibrar e filtrar o que realmente é feito para o que realmente é para ser dito a nós, né? E não somente o que é para ser vindo de outra pessoa, tá? Então esta é a primeira marca da minha infância, o meu nome, a minha identidade. Se você gostou deste conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative os sininhos. Nas próximas 2 semanas estarei falando sobre outras 2 marcas referente à minha vida, referente àquilo que eu passei, estarei compartilhando aqui com vocês. Um abraço e Deus abençoe.